Muito bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Blockbuster. Esse vídeo é especial, esse vídeo é enciclopédico e esse vídeo tem convidados. Nós estamos aqui com o Alexandre Morgado e o meu queridíssimo Fábio mesmo, numa gravação para falar a respeito de um projeto muito bacana que está rolando no Catarse, que o Alexandre vai aqui falar para a gente, dissecar mais ou menos esse projeto e mostrar para vocês que a produção brasileira a respeito de histórias de quadrinhos, não apenas a história em quadrinho em si, mas tudo aquilo que cerca o mercado, como surgiram as grandes editoras, tudo isso tem sido trabalhado de uma forma muito bacana. A gente teve iniciativas já que falaram bastante sobre, por exemplo, o universo do Batman, mas é chegada a hora da gente saber como surge, como se desenvolve e do que se alimenta a Casa das Ideias, a Marvel. Fábio mesmo, o que será que nós podemos esperar desse projeto de Alexandre Morgado e companhia? Olha, não é só isso. E não é só isso, né? Ligando agora, não, porque é uma campanha do Catarse, né? É um livro que ele já existe, na verdade agora é uma edição ampliada, revisada, comemorando aí, celebrando 80 anos de Marvel no Brasil. Então, e eu não consigo, eu não vi o livro anterior porque ele esgotou. E aí eu gostaria de saber, né? Tipo, acho que nem é isso, tem um pra nós aí pra dar uma olhada. É isso aí. Obrigado pelo convite aí de participar do programa, bem legal. E é exatamente isso, são 80 anos de Marvel no Brasil. Na verdade, os 80 anos foram completados em 2020, né? Era para o livro ter saído em 2020, por causa dessa pandemia, tudo que aconteceu, né, nas nossas vidas, acabou atrapalhando o projeto e eu tive que dar uma cancelada, assim. Mas agora ele entrou no Catarse e agora está acontecendo, graças a Deus está indo bem. A primeira edição que vocês comentaram esgotou mesmo, essa aqui, que eu lancei em 2017, e dessa vez ela tá com uma nova revisão, tem novos textos também, e ele foi ampliado também, né? Porque essa edição aqui vai até começo de 2017, e essa minha nova vai até começo de 2020. São 47 editoras ao todo que editaram a Marvel por aqui. Desde os anos 40, a Marvel era Timely, né? Quando chegou, quem trouxe para o Brasil foi um sujeito chamado Alfredo Machado. Ele era um cara que trabalhava com o Adolfo Eisen. O Eisen era o da Ebal. Isso antes da Ebal, quando ele tinha o suplemento juvenil. Então ele trabalhava muito com o Eisen, trabalhava com o Roberto Marinho. Ele era um editor, né? Ele trabalhava no meio do mercado de edições aqui no Brasil. E foi ele que trouxe a Marvel quando era Atlas. E ele que fez um negócio direto com a editora e ele passou para o Roberto Marinho publicar. E a primeira editora a sair aqui no Brasil foi o jornal O Globo, né, pelo Roberto Marinho, que era a época dos suplementos, aí eles lançaram aqueles gibi mensal, né, e iniciou a era Marvel no Brasil, né, até o presente, então, do jornal O Globo até a Panini. Então o livro narra essa trajetória, desde a chegada, as editoras que editaram, passando por todas elas, com depoimentos de diversos editores, diversos profissionais da área que trabalharam, editaram, que de alguma forma tem um nome ligado com a Marvel no Brasil, né? E é um livro bem, bem legal, assim, para quem gosta de história, para saber como que as coisas aconteciam, e quem gosta da Marvel, de super-herói, é um prato cheio. E para pesquisa também é uma coisa muito importante, né? Para quem fizer algum estudo na área e tal, isso é um prato cheio. Eu comento todas as edições publicadas, assim, é como se fosse um guia também, né? Você sabe o que saiu por determinadas editoras. É uma coisa bem, bem interessante também, que deixa o livro mais compacto, né? Com mais informações assim, do que saiu, quais são as revistas editadas. Eu sou fruto da entrada da Marvel na editora Abril. Tinha alguma coisa eu li alguma coisa de Ebal e eu, por exemplo, ganhei uma caixa de um irmão. Eu estou com 39, se meu irmão ele tem 46. Ganhei uma caixa, nunca vou me esquecer. Ali tinha Super Aventuras Marvel número 1. Aliás, Super Aventuras Marvel, que eu considero o melhor mix de quadrinhos já feito no Brasil até hoje. Olha ali. Né? Então, daí eu li a história roleta russa do Frank Miller, do Demolidor. Nossa, sensacional. Eu li a Saga da Fênix. Foi mais ou menos a minha introdução nos quadrinhos através de Super Aventuras Marvel. E tinha também alguma coisa de DC Comics. Mas aquilo que eu te pergunto assim, para a galera que é mais do tempo da Panini, que chegou um pouco depois, o pessoal mais novo,
alguma curiosidade, cara, tanto da Abril quanto desse período que precedeu ela, década de 70, o que a gente pode encontrar no teu trabalho aí? A partir da Ebal, a Ebal que trouxe a Marvel, né? A era Marvel começou com a Ebal. O que foi publicado antes era a Timely e Atlas. É a mesma editora, mas era outro nome e tal. Tanto é que o Capitão América já tinha sido publicado aqui pelo Guri, nos anos 40 e tal. Então, a partir dos anos 60, mais precisamente em 67, quando a Ebal trouxe naquele projeto com os postos Shell, que você abastecia o carro e ganhava a primeira edição, número 0, das primeiras revistas, daí para frente tem muito depoimento dos editores. E assim, é aquela coisa, a Ebal trouxe, mas ela não quis pegar todos os personagens. Ficou só com aqueles personagens que eram do desenho animado, aqueles desenhos mais paradão, que eles mexiam só os olhos, né? O movimento era muito tosco, assim, tá? Eles falam desenhos desanimados, né? Mas foi um sucesso aqui no Brasil, todo mundo, os primeiros desenhos foram fundamentais, assim, para apresentar os personagens. Só que como a Ebal não quis pegar todos os personagens, outras editoras foram publicando também. Então, nos anos 70, foram coisas de 15 editoras editando Marvel por aqui. Como tinha aquela coisa da cronologia, né, das histórias serem conectadas, já começou um problema aí, né? E eu exploro mais ou menos isso no livro, porque às vezes alguma outra editora não poderia publicar o Surfista Prateado que não estava com a Ebal, era da GEA, e ficava aquela coisa. Tanto é que quando a Ebal publicou um gibi uma história do Hulk, e a capa era o Surfista Prateado segurando o Hulk, eles colocaram na capa: o Hulk encontra o acrobata do cosmos. Porque o Surfista Prateado era publicado pela GEA. Então tinha um negócio de não poder usar o nome porque estava com outra editora. Então assim, acrobata do cosmos ele foi chamado na história. Então tem esses detalhes, né? E aí quando a Ebal acabou não dando muita atenção, a Block foi lá e pegou tudo. Foi a primeira editora a fazer um contrato assinado no Brasil, em 75. Então, eu narro bem essa trajetória mesmo do pinga-pinga, de editora para outra, né? E cada um com as suas particularidades, assim, né? A Ebal fez um trabalho até bom, né? Era preto e branco as revistas, mas a Block já veio com aquelas cores, né, fortes, com aquela gíria, né, que nem todo mundo gostava. Então, cada editora tem o seu detalhe, assim. Mas sobre bizarrice tem um monte de coisa estranha, sabe? Então, por exemplo, tem um gibi publicado por uma editora chamada GEA, editora GEA, em que o Zé Ramalho copiou as primeiras histórias do Hulk para fazer uma música. E eu conto isso no livro, né? Vocês conhecem essa história ou não? Não, essa não. O Zé Ramalho tem uma música chamada Força Verde, que é de um disco chamado Força Verde também. É um disco de 83. E a letra são as 3 páginas da história do Hulk. Ele copiou o balão e fez o pensamento e fez a música. E assim, depois descobriram isso aí, saiu na Veja até e tal. E ó, Zé Ramalho plageia gibi do Hulk em novo disco. E aí eu tenho a imagem das primeiras páginas, e eu coloco a letra junto e você lê a letra e pegar o gibi e a música. Então tem muitos detalhes assim legais, né? Então é isso, cada editora tem a sua, né? O que não falta é isso daí. A Marvel já tem essa tradição, então, de espalhar o personagem em várias editoras, vários estúdios. Essa bagunça não é nova. E o Brasil não é nova. Tem muita peculiaridade junto, né? Não, tem sim. Então, assim, e em relação à Panini, eu sei que a Panini tem muitos problemas, hoje em dia a maior reclamação é sobre os erros, né? Muito erro de português, algumas coisas assim desse tipo, né? E tem até uma página no Facebook que é especialmente para isso. Você achou um erro, você posta lá, que é todo dia um erro diferente nos quadrinhos, eu não lembro o nome da página. Todo dia diferente um erro. Só que a Panini faz um trabalho, ao meu ver, assim, de todas as editoras que publicaram a Marvel no Brasil, eu acredito que seja a mais profissional. Porque, assim, hoje em dia, a Panini publica Marvel e DC. Então, se você comprar um gibi da Marvel, não tem propaganda da DC Comics, e se você pegar um gibi da DC, não tem propaganda da Marvel. Coisa que existia na época da Abril, né? Então, você Abril tinha tava lendo, Abril tinha, então hoje já não pode mais. Eu até acho uma bobeira não ter, mas se você for analisar, é uma exigência, ó, a gente não quer propaganda da DC, e acabou. Antigamente era mais aquela coisa, faz aí, né, e acabou, e que se dane. Então hoje em dia o trabalho é um pouco mais profissional, assim, as histórias têm que ser editadas sem cortes, coisa que acontecia na Abril, as histórias não podem ser picotadas, né, e tem que seguir um padrão. Hoje a Panini da Itália fala, ó, não publica isso, porque a gente não quer publicar agora,
mas publica esse aqui. Então, muita coisa que sai hoje é por exigência da Panini lá de fora. Sei lá, tem a faca de dois gumes, assim, mas, por um lado, é uma coisa mais compacta, não é o samba do crioulo doido, né? Porque antigamente aqui era uma festa, assim, né? Era meio que terra de ninguém. A Marvel sempre foi. A Abril foi a primeira editora a tentar fazer uma coisa mais profissional, mas tem um monte de problemas em relação aos cortes que muitas pessoas não gostam. Eu até entendo os cortes, eu até entendo o motivo, mas muitas pessoas não. Arcos pulados, muitos personagens que começavam e não terminavam. Algumas histórias até hoje não tem o final publicado, né? Somente personagens menores, assim, né? Eles começavam um arco e não terminavam porque não tinha apelo e acabou. E se você gostava do personagem, dançou, não tinha a conclusão, né, de certas histórias. E hoje em dia, pelo menos sai tudo, assim, né? Ou o principal sai, né? E o pessoal que não conseguiu adquirir o teu livro na primeira edição, que está procurando agora na segunda, qual as novidades que tu traz para a gente aí, que a gente pode destacar para a galera ir procurar o teu projeto e apostar nesse livro aí? Que eu particularmente, eu adoro bastidores, né? Ao mesmo tempo que eu adoro bastidores, eu sou contra essa indústria que se tem de fofoca e de fulano vai fazer isso, aquele gibi não deu certo por causa daquilo, porque muitas vezes a gente acaba se perdendo um pouco. Existe mais pessoas focadas no mercado do que pessoas focadas na história. Mas esse registro, esse resgate eu acho muito importante, que eu acho diferente, por exemplo, desse acompanhamento que tu falaste, cada dia um erro diferente. Tá faltando um pouquinho de empatia e de paciência com a galera, sabe? Eu acho que o nível de cobrança é absurdo e os caras estão lá desenvolvendo um trabalho, eu duvido que eles não estejam dando o melhor deles. Mas nesse quesito de ser, digamos assim, de trabalhar o resgate histórico da Marvel, o que a gente acrescenta nesse trabalho agora, nessa segunda edição? Então, nessa segunda edição, voltando a falar um pouquinho desses erros da Panini, eu converso muito com o Leonardo Camargo, que é um dos editores da Marvel, da Panini Mitos, né? E ele meio que tenta explicar por que acontece esses errinhos pontuais, assim, né? Então tem um longo depoimento dele, dizendo como as coisas funcionam e como são os quadrinhos hoje em dia. Ele fala, acaba passando porque, assim, passa. A gente tenta fazer o máximo para que as coisas sejam, né, profissionais ao extremo, só que nós somos seres humanos, né? Então, assim, tem um depoimento bem legal dele sobre isso daí. Agora, de novidade em relação à história, um ponto bem legal que eu coloco nessa nova edição é aquele problema que teve na Bienal do Livro, do Crivella, naquele gibi que ele tentou censurar dos Vingadores, né? Que teve um beijo entre dois personagens homossexuais e tal, ele fez um auê, o negócio ficou lá no Congresso, o pessoal lá no Rio de Janeiro brigando, né? As crianças, a moral, e não sei o quê, um blá blá blá. E assim, o gibi nem era um gibi novo, esse da Salvat, já tinha sido publicado no Brasil há 2 anos. E era. O Crivella salvou aquele gibi, ele fez aquele gibi que jamais esgotaria, ele fez aquele gibi se tornar item de colecionador. Eu agradeço ele por isso, por divulgar, assim, e foi bem legal. E a Panini já tinha publicado essa história há uns 6 ou 7 anos atrás, um especial dos Vingadores, em 2 volumes. Eu não vou lembrar se é Vingadores Anual, eu não lembro. E já tinha saído. Tudo bem, se você só ia ver a imagem do beijo, se você comprasse o gibi, né, e lesse. Tudo começou com uma mãe num zap, grupo de zap, assim, porque a minha esposa recebeu isso aí. Que uma mãe comprou a revista na Bienal e achou um absurdo ter aquela imagem. E ao mesmo tempo o Crivella ficou sabendo e ele foi para cima e falou né, que era um absurdo, que tinha que vir no plástico, com corrente, com cadeado, porque, né, era a moral das crianças, né? E, assim, entrou como uma curiosidade, porque até então, essa foi a primeira vez que eu ouvi dizer sobre uma censura no gibi da Marvel, né? Tirando a época da ditadura, que tinha censura de um monte de coisa, né? Somente com publicações, com jornais. Agora, assim, um gibi de super-herói da Marvel, pelo que eu saiba, foi a primeira vez que teve um ato de censura, porque foi censura, né, o que ele fez. Com certeza. E o mais engraçado é que hoje a gente sabe onde é que esse cidadão está, né? O defensor da moral dos bons costumes, ele já não é mais o prefeito do Rio e nem poderia continuar sendo, né? Ele tá com uma Como a vida é curiosa, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar saber o que a gente quer de bem para as pessoas, né? Ainda mais os políticos, né? Ele pensa em que ele está pensando? No bem de quem? Dele? Da igreja dele? Sei lá, tudo bem. Eu até entendo que, né?
pode ferir, algumas pessoas se sentem ofendidas com certas coisas, tudo bem, mas é isso aí. Mas ele fez o favor de vender todas as revistas, e isso aí pra mim é uma coisa bem legal. Não, e fora isso, também, o teu livro agora, ele vem, como é um catarse, né? Ele vem com alguns brindes Sim, ali, algumas coisinhas especiais. sim, vem. Tem um artista aqui em São Paulo que é o Flávio Luiz. Ele é o criador do Agente Somos, do Cabra, e ele recriou 5 capas, né? O dele vai ser um postcard, chama. São 5 capas. Aí eu escolhi as 5 principais editoras, né? Foi a Ebal, a RGE, Block, Abril e Panini. Aí, ó. O Olha aí. Cabra, do meu amigo Flávio Luiz. É esse aí. Não, ele é muito talentoso. E aí eu pedi para ele fazer 5 capas no traço dele. Ele recriou 5 capas, né? Das 5 editoras. E vai ter 20 cards também de algumas capas marcantes que a gente escolheu e tal. E um pôster desenhado pelo Matias Strebe, que é um pôster muito, muito bonito. Ele fez uma montagem de vários rostos, assim, de vários personagens, né? Quadradão, Ele assim. um mosaico, né? Olho... Vira um mosaico todos os personagens. tipo mosaico, exatamente. Tava esquecendo aqui da palavra, mosaico. E outro ponto legal também, a gente fala sobre o final da Abril, né? O final da Abril que impactou a coleção da Salvat, porque a Salvat tinha... eles faziam a distribuição pela Total, que era a empresa que fazia a distribuição nacional, né? De publicações e tal. E aí eu explico um pouco disso, porque muita gente reclama da Salvat, porque eles pararam algumas coleções no meio, né? E meio que conto por que eles pararam, sem querer defender ninguém, assim, sem querer ser o advogado. Mas tudo tem um motivo, tudo tem uma consequência, né? Eu sei que é difícil você fazer publicações no Brasil por um monte de coisa. Essas revistas são revistas feitas lá fora. Você tem que pagar os direitos de publicações. Chega aqui, você tem que pagar um tradutor, pagar um revisor, um diagramador, tem gráfica, então é complicado, assim, sabe? Eu entendo algumas coisas e eu tento explicar isso no livro, né? Por que as editoras param no meio? Qual o problema, né? Então, algumas coisas são muito direcionadas ao nosso mercado também, que às vezes acontece esse tipo de coisa, né? A Abril não existe mais. Quem que ia imaginar? Você falou da editora Abril, eu comecei com a Abril também. Né? O Homem-Aranha vendia mais de 100 mil exemplares na Abril, isso nos anos 80. O Conan vendia 120 mil exemplares por mês. E Abril vendia no Brasil e em Portugal ainda, né? Pois é, tanto é que na capa vinha lá escrito, né? Manaus, Rio de Janeiro, Portugal, vinha um código de barra, assim, você fala, caramba. Então, assim, era uma editora que, infelizmente, acabou acontecendo todos esses problemas que já vinham desde os anos 90 ali, né? Eu tento explicar um pouco no livro por que né, acabou e tal. E é uma pena, mas assim, Abril não existe mais, né? E Abril alfabetizou um monte de leitores, assim, é igual o meu caso. Eu comecei com Abril também, igual você, né? O Clayton falou aí. A editora Abril trouxe a MTV pro Brasil, cara, sabe? Eles eram então. um poder mesmo, né? Se parar para pensar em como ocorre a derrocada de uma empresa que aparentemente era tão forte. Aliás, a editora Abril é outro, digamos assim, outro player que merece uma publicação para contar, né? As histórias de como surge, como cresce, como se torna hegemônico e como uma derrocada acontece e quando a gente vê não existe mais. Eu sou colecionador e leitor por causa da Abril, né? Os quadrinhos da Abril me fez leitor, né? É uma pena. Mas eu assinava Marvel e vinha... Eu assinei várias coisas, assim, de gibi da Abril, e eu me lembro até hoje que era um plástico verde musgo, com cinza, assim. E aí depois, quando o Fabulosos X-Men veio em formato diferenciado, passou a vir num papel pardo, porque daquele saco não cabia mais. Então eles mudaram a forma de envio, assim, ó, é muito saudosismo. Mas, velho, vamos fechar dando o serviço. Como que encontra no Catarse? Quais são os tipos de aquisição que a galera pode fazer? A partir de quanto a gente adquire aí o teu material? Passa aí o serviço completo. Vai estar rolando aqui na tela. Obviamente, a gente vai colocar o insert, mas para o pessoal saber e ir lá comprar, apoiar o projeto. Sim. Entrando no Catarse, colocando Marvel Comics já aparece lá, mas Marvel Comics, a trajetória da Casa das Ideias no Brasil. O livro já está com 40% de apoio no Catarse, e você pode encontrar desde o formato PDF, que é R$10, né, até o livro impresso. O livro impresso somente é R$70. Tem um nome lá, cada kit tem um nome. Então, acho que R$70 é o kit celestial, eu não vou lembrar exatamente.
o kit de 80 é Asgardiano, aí o de 90 é Vingadores, aí você escolhe. Aí um vem com pôster, outro vem com card, outro vem com outras coisas, o postcards. Mas o livro impresso mais barato é 70, mas quem quiser o arquivo em PDF é por R$ 10 também. E o projeto está aí, está andando bem, as pessoas estão sempre comprando, né? Todo dia eu recebo um e-mail do Catarse aqui, de apoiadores, e é isso, é um trabalho bem legal, um trabalho feito com muito amor, assim, pela Marvel, né? Porque eu sou colecionador desde os 6 anos, né? E esse livro nasceu porque eu consegui completar Marvel no Brasil. Então, assim, tudo da Ebal até a Panini eu tenho, todas as revistas, todas as revistas. Então foi por isso que o livro nasceu. Porque em 2015, 2015 eu completei Marvel, todas as editoras, todas. E aí eu falei, porra, e agora? O que eu faço? Né? E aí a ideia do livro nasceu mais ou menos por aí. E aí eu tentei contar do jeito que eu sabia, lógico, fazendo pesquisa, conversando com editores. Tanto é que o livro tem depoimento do Levi Trindade, da Panini, tem do Sérgio Figueiredo, da Abril, do JP, da Abril, o Elcio, do Daniel Lopes, do Alexandre Calado, do Pipoca e Nanquim. Tem depoimentos de um monte de pessoas, de um monte de profissionais que trabalharam com a Marvel, né, para deixar a obra mais rica, né? Quem tava lá que fala também. Não, eu já tô embasbacado com o fato dele ter toda a Marvel. Tipo, cara, isso foi um choque pra mim. Tem que ter uma casa a mais para guardar isso. Não, eu tenho um cômodo, eu tô aqui nele, é só revista. É um cômodo de 5x5, é só revista que tem. Né? Eu tô numa ilha de revistas, assim, quadrinhos. E é tudo material da Marvel, a maioria, né? Tem bastante coisa. Europeu, tem nacional, tem bastante. Mas o foco da minha coleção sempre foi a Marvel Comics. Alexandre Morgado, muito obrigado, galera. Aí, ó, essa espécie de biografia de um momento, de empresas, tudo aquilo que cerca o mundo nerd, feito com carinho, de uma forma trabalhada, de uma forma organizada, cara, isso só agrega. O livro do Alexandre, ele é de extrema importância para mostrar pessoas que, olha, foram verdadeiros cowboys pioneiros em algum momento aí. Editar quadrinhos há 50 anos não devia ser uma coisa fácil. Editar quadrinhos... eu acho que a única vantagem que uma editora das antigas tem em relação às novas é que não tem nerd gritando e esperneando nas redes sociais, e algumas vezes, inclusive, faltando com respeito com o trabalho dos profissionais envolvidos. Eles se salvaram dessa, viu? Acho que talvez seja a única vantagem que eles tiveram ao longo do seu processo de trabalho. Alexandre, Sim. Mais uma vez, muito obrigado. Fica pedido aí, galera, vamos apoiar esse Catarse, porque, olha, todo mundo que se esforça para enriquecer em termos de conhecimento a nossa paixão pelo quadrinho, eu acho que essa galera merece muito o nosso apoio. Agradeço aí o convite, as palavras, eu fico até emocionado, muito obrigado. Que é isso, meu velho. Galera, a gente fica aqui, em seguida tem mais vídeo no canal. Não se esqueçam, cliquem aqui embaixo, aquele joinha, assinem o canal, se inscrevam, perguntem, a gente responde. E a todos um grande beijo.